Olá, meus amores, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos também ao meu novo canal aqui no YouTube. Meu nome é Laura Grigolin e o nosso objetivo aqui é a gente trabalhar questões da comida, mas irmos muito além da comida, porque todo o processo da alimentação, seja ele de melhoria da nossa alimentação, seja ele de emagrecimento, seja ele de aumento de peso, seja ele de hipertrofia, eu não sei. Todo o processo que envolve a comida, ele precisa ser um processo que vai muito além da comida. Então, seja muito bem-vinda. A gente vai trazer aqui o nosso objetivo principal aqui nesse canal, é a gente aprofundar questões que lá dentro do Instagram a gente acabava não conseguindo, ficava uma questão mais superficial, mas quem me conhece, quem é minha mentorada, quem já passou pelo programa de acompanhamento comigo, sabe que aqui a gente vai muito além. Sabe que aqui a gente vai realmente na raiz, a gente olha para as questões, a gente busca sempre trabalhar uma melhoria num processo de cura e não apenas na superficialidade. Então, se fizer sentido para você, eu já peço para você deixar aqui o teu curtir, o teu like, já peço para você também se inscrever no canal, porque é importante, pois dessa forma a gente consegue estar enviando esse vídeo para mais pessoas. E quanto mais pessoas souberem que existe uma possibilidade, que existe uma forma, que existem pessoas que se sentem da mesma forma que elas, é o nosso objetivo fazer com que elas compreendam que existe sim uma possibilidade de melhora. Que dá sim pra gente viver sem esse desconforto, dá sim pra gente viver sem estar sempre se sentindo ansiosa e buscando comida, dá sim pra gente viver sem estar sempre afogando toda e qualquer mágoa que a gente tenha ali na alimentação. Então, eu já te peço esse favor, porque isso ajuda para mim, isso ajuda você e isso ajuda também a gente a atingir mais mulheres. Vamos lá, nosso primeiro vídeo do canal, nosso objetivo principal é fazer uma apresentação, dizer quem sou eu, quem é essa pessoa que vos fala, o que é que eu tenho, que passei na minha vida, para que faça também, se fizer sentido, que você consiga ter esse match, ter essa aproximação, e assim a gente talvez consiga estar se desenvolvendo juntas. Eu sou a Laura Grigolin, sou uma pessoa, uma mulher, que já tive vários transtornos alimentares, já tive vários estudos, já tive várias formações que me fizeram compreender que o processo da alimentação, ele é um processo que vai muito além da comida. Ao longo dos vídeos eu vou contando um pouquinho mais a minha história, se você tiver alguma dúvida também pode me mandar aqui nos comentários, pode me mandar no Instagram também se você quiser. Volta e meia a gente tá com caixinhas de perguntas, eu vou adorar responder também tuas perguntas. Mas de uma forma mais sucinta, eu além de ter tido anorexia, além de ter tido bulimia, além de ter tido distorção de imagem, vários transtornos alimentares, durante um período da minha vida, eu acabei apresentando obesidade também. Então, eu fui de um extremo de uma anorexia, de um baixo peso, para o extremo de uma obesidade. E depois ali, eu já tinha compreendido que o olhar precisava ser muito além do que só a comida. Mas como eu sempre tinha sido uma pessoa magra, desde bebezinha até ali os meus 23 anos, eu era uma pessoa magra, eu não compreendia a dificuldade que a gente tem muitas vezes desse controle alimentar. Então, eu apresentei sim compulsão alimentar, eu compreendo que é difícil sim a gente ter esse controle alimentar, mas a compulsão alimentar, ela não se dá 24 horas por dia. A compulsão alimentar, ela se dá em episódios, né? Então, a gente fala que o transtorno da compulsão alimentar, ela é uma coisa periódica. Então, é transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, ela dá uma média ali de 2 vezes na semana, pode dar um pouquinho mais, pode no mínimo 2 vezes na semana para ter o diagnóstico, a não ser que a pessoa já está no tratamento, já está no desenvolvimento, acaba tendo menos frequência, né? Mas uma pessoa que tem dificuldade da alimentação, que não necessariamente tem a compulsão alimentar, ou que então muitas vezes tem a compulsão alimentar, mas não só a compulsão alimentar, como eu tinha compulsão alimentar, mas não era só a compulsão alimentar, a gente tem dificuldade de controlar a comida porque a compulsão alimentar, ela pode até vir. Então, muitas vezes eu tinha ali esse episódio de, eu queria sair, catar e comer tudo que eu via na frente. Mas não só nesse momento. No dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, enfim, era difícil controlar. E eu então, ali, com 23 anos, eu aumentei de peso, com 24, vamos colocar com 25 anos, que eu realmente comecei o meu desenvolvimento para eu emagrecer. Na época eu estava praticamente 40 quilos do que eu estou hoje acima do peso, então eu tinha aumentado ali 35 quilos.
E eu comecei então o meu processo de vamos ver o que está acontecendo, vamos emagrecer. E aí eu tentei de tudo, tentei as formas tradicionais, óbvio, porque era o que eu conhecia, era o que eu tinha conhecimento tanto técnico quanto de prática mesmo, né? A gente fazia uma dieta, de fazer um plano alimentar, mas eu não conseguia. Então, muitas vezes eu começava de manhã, então lá de manhã eu fazia certinho, né? Fazia certinho, a gente fala muito, né? Fiz tudo certinho, então eu fazia certinho. Eu comia minha banana, eu comia meu pão, eu comia minha aveia, não sei, né? Enfim, comia. E aí chegava logo depois do almoço, daí já começava, né? Uma vontade de comer um doce, uma vontade de comer um pouquinho mais, uma vontade de... E eu não conseguia controlar. Então, de manhã eu dizia que eu queria controlar, mas de tarde, quando eu via, já não conseguia mais ter controlado. Ou então, hoje eu conseguia fazer o certinho que a gente fala, né? Então, vamos começar a abrir umas caixinhas aqui, né? Se tu fala, eu tenho que fazer certinho, ou eu fiz certinho, eu faço certinho, eu ontem eu fiz certinho. O fazer certinho já traga uma luzinha assim pra você, do tipo assim, ó, algo não tá legal, porque não existe fazer certinho, não tem que ser uma regra. E talvez isso não seja muito claro pra você agora, mas eu vou tentar explicar de outra forma. Não existe regra quando a gente fala da alimentação. A alimentação, ela é algo extremamente modificável. Então, de manhã às vezes eu sinto fome, de manhã geralmente eu não sinto fome, de tarde às vezes eu sinto, de tarde não. Ontem de noite, por exemplo, do nada deu vontade de comer um chocolate. Hoje já vi um monte de chocolate, inclusive dei chocolate para minha filha e não senti mínima vontade de comer. Então, quando a gente consegue compreender, quando a gente consegue começar, então, não só compreender na mente, mas compreendendo no nosso corpo, como que o nosso corpo reage em relação à alimentação, a gente começa a perceber que a questão da alimentação ela é muito além, porque ela é algo extremamente modificável. Então, o comer certinho, ele não existe porque não existe uma regra. Quando eu consigo compreender no meu corpo agora, eu tô sentindo fome, eu tô sentindo sede, eu tô sentindo tédio, eu tô sentindo fome, eu tô sentindo vontade de comer, porque fome não é vontade de comer. Eu tô sentindo uma compulsão alimentar, estou me sentindo ansiosa e essa ansiedade está me mandando para comida, enfim. Quando a gente consegue compreender, ter consciência corporal, para a gente compreender o que o nosso corpo está pedindo, a gente começa então a fazer esse movimento para ir além da comida. Então, na época do meu processo de emagrecimento, eu estava achando que eu queria fazer tudo certinho, que eu estava fazendo tudo certinho, e eu tentava fazer tudo certinho. Tenho certeza que se você está aqui ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo e ouvindo o que eu estou falando, você em algum momento da tua vida você já passou por essa questão ali de tentar fazer certinho a alimentação, de tentar, entende? Então, se você já se falou isso, comece a trazer, deixa essa pulguinha atrás da orelha para você, do tipo, o que é certinho? O que na minha consciência é certinho? Deixa aí, tá? Deixa aí que daqui a pouco vai começar a fazer sentido. E aí, na época do meu processo, eu estava lá querendo fazer o certinho, querendo fazer o negocinho, e quanto mais eu tentava me controlar na comida, mais difícil ficava. Quanto mais eu tentava controlar o horário, a quantidade de comida, então, principalmente a qualidade, né? Então, aí eu não vou comer açúcar, não vou comer doce, não vou... Porque eu tinha engordado tanto, eu estava na obesidade, então é óbvio que a nossa alimentação, ela acaba sendo diferente. Eu tinha uma alimentação que não era muito saudável. Então, quando eu estava nesse processo de emagrecimento, enquanto eu olhava para o comer certinho, isso me gerava uma sensação muito ruim, que anos depois eu fui compreender que era uma sensação de escassez. Quando eu olhava para o alimento e eu dizia assim, ó, eu não vou mais comer você, porque eu preciso emagrecer, então eu preciso emagrecer, vou cortar pão, preciso emagrecer, vou cortar açúcar, preciso emagrecer, vou cortar chocolate, preciso emagrecer, vou cortar bolo, não sei, né? Enfim, eu tinha a minha história, você vai ter a tua. Inconscientemente, a minha alma, o meu corpo gritava assim, não, tu não pode ficar sem isso, tu gosta disso. Então, o que acontecia? Eu vou comer certinho, eu vou cortar esses alimentos, e eu até conseguia. Por meio dia, por um dia, por dois, eu não vou dizer nem por texto, porque eu, Laura,
Eu sei que tem pacientes que eu atendo, tem gente que consegue assim por mês, 2 meses, 3 meses, depois volta a comer. Eu, Laura, não conseguia nem em 3 dias. Por quê? Porque inconscientemente a gente tem uma voz que ouve assim, ó, não fica sem. Porque o nosso corpo, ele não é programado para ficar sem comida. O nosso corpo, ele é programado para comer. A comida, ela é a forma que tem. Comida é respiração, outras questões básicas, é óbvio, mas a comida é a forma que a gente tem de nos mantermos vivos. Uma das formas, não quero excluir, dizer que não tem outra forma, mas a gente precisa do nutriente para estar vivo. Senão, se eu fico sem comer, eu fico com déficit, eu vou morrer. Entende? Né? Gente, aqui, a gente tem que cuidar com o que a gente fala, né? Eu digo ficar sem comer literalmente. Como tem gente que fica 2 dias sem comer, um dia inteiro sem comer, achando que isso fará o emagrecimento. E talvez até faça o emagrecimento, mas não faz a manutenção do emagrecimento, porque esse é o ponto, essa manutenção do emagrecimento que detém mais coisas, que requer mais coisas. Então, na minha época do emagrecimento, eu tentava fazer certinho, eu tentava ficar sem comer, eu tentava controlar, eu tentei várias formas. E eu não conseguia emagrecer. Eu não conseguia mesmo, que tem gente que até consegue emagrecer e depois reganha, né? Eu não conseguia emagrecer. E o que me gerava uma frustração gigante, porque eu pensava assim, ó, gente, eu já ajudei várias mulheres. Eu já consegui fazer com que várias pessoas emagrecessem. Por que é que eu não consigo? Então, eu comecei a ir atrás, porque a dor que eu sentia era uma dor tão grande de não conseguir emagrecer. E não era uma questão estética que eu buscava. Claro que a gente quer se sentir bem com o corpo. E eu não me sentia bem com o corpo que eu tinha. Mas era muito além da questão de emagrecimento estético. Quando eu tinha essa dor, quando eu ficava triste com o meu processo, era muito mais sobre eu não conseguir controlar a comida e eu estar todos os dias indo dormir com o meu estômago extremamente pesado, extremamente cheio e acordando com uma sensação muito desconfortável, com a minha cabeça doendo, com o meu corpo dolorido, com o meu corpo pesado. Não era um corpo leve. Então, o que fez com o passar dali dos meses, porque a gente precisa, sim, muitas vezes viver esse processo, e eu digo que eu vivi muito na minha pele esse processo. Com o passar ali dos meses, eu fui começando a compreender que se tratava muito além de um peso, do que um peso na balança. O meu caso se tratava muito mais sobre um bem-estar, que eu estava sempre muito com mal-estar, porque eu não tinha sensação de bem-estar no meu corpo. Então, no meu caso, se tratava muito mais de eu estar me sentindo bem, de um bem-estar, do que necessariamente de um peso na balança. É claro que ainda eu tinha também muito essa questão do peso. E a gente tem, né? Nos últimos anos que a gente, graças a Deus, temos mulheres muito corajosas que estão se libertando e trazendo muito essa consciência de que peso não importa, de que peso não importa, e é muito importante a gente trazer isso, porque muito além do peso, a gente fala de uma questão de saúde, a gente fala de uma questão de percepção do nosso corpo. É como eu já falei para várias pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que o meu corpo fica ao meu gosto, lindo, maravilhoso, com quase 10 quilos a menos do que eu tenho hoje. Porque eu já tive esse peso. Então, eu sei como é o meu corpo daquela forma. Só que é um peso que fica extremamente ilusório para mim, porque eu não consigo no dia a dia ter qualidade de vida para manter aquele peso. Então, essa questão, quando a gente fala de ir além da comida, a gente está falando também disso, dessa consciência corporal que a gente precisa começar a ter, de que o que você busca não é os 65 quilos na balança, ou 67, ou 72, ou 50. O que você busca é algo além. Qual é a sensação que você quer quando você olhar para o teu peso na balança e ter o peso que você acha que tem que ter? Qual é a sensação que você quer sentir? Eu quero me sentir tranquila, quero me sentir bonita, quero me sentir desejada, quero me sentir alegre, eu quero me sentir o quê? Saudável. É essa sensação que a gente precisa começar a compreender. E talvez você hoje não saiba, e tá tudo bem.
porque eu também não sabia. E a gente vai ao longo, sim, do nosso processo conseguindo compreender. Enquanto a gente vai buscar, gurias, o peso na balança, enquanto a gente busca algo que é externo a nós, então o peso na balança ele é externo. Eu me coloco em cima de uma balança e eu vejo o peso. Quando eu busco algo externo, eu tô buscando ali um curativo para tapar alguma coisa. E a nossa questão ela é muito mais interna. Um dia eu ouvi um ditado da minha mãe, ela sobre outra questão, era uma questão de sofrência amorosa, assim, sabe? E ela me falou assim, Laura, te recolhe agora, porque a gente não conserta osso quebrado com band-aid. E aquilo foi talvez um dos ensinamentos mais grandes que a minha mãe me deu. E eu trago isso para você também, porque a gente que tem, e tudo bem se você não tiver. Se você não tiver, fique aqui, seja muito bem-vindo, mas esse canal não é para você. A gente que tem questões com alimentação, a gente que busca muitas vezes a alimentação ali como uma companhia, como um conforto, como uma alegria, a gente que tem um relacionamento mais conflituoso com a alimentação, a gente precisa compreender que algo externo, uma dieta, um peso na balança, algo externo não vai ser a solução. A solução é sempre a gente olhar para dentro. E esse olhar para dentro requer tempo, requer abertura. Eu preciso me abrir para viver o processo, eu preciso me disponibilizar para isso. E requer coragem e sim uma competência. Então, eu fiz o meu processo sozinha. Eu fui estudar, estudei, até hoje eu estudo, né? Eu estudo desde os meus 15 anos. 14, na verdade, mas profissionalmente falando, desde os meus 17. Eu tô com quase 34. Mas, talvez você possa encurtar esse caminho. Talvez você possa estar aqui, a gente possa desenvolver juntas, ou você possa buscar outro teu caminho, enfim. Mas a gente precisa compreender que a fuga da comida, quando a gente busca comida, a gente está buscando nada mais do que um preenchimento que é muito interno. Então, recapitulando lá minha historinha, eu ali com meus 24, 25 aninhos, e nesse processo de emagrecimento eu fui começando a perceber que existiam coisas que eu precisaria olhar para que então eu não buscasse tanto a alimentação, ou não buscasse alimentação, ou buscasse menos alimentação, para que eu me sentisse melhor. Então, um ponto que é importante, como eu falei, é primeiro você compreender que se você tem questões com a alimentação é porque você busca outra coisa. E a comida, ela é algo, e a gente vai trabalhando aqui muitas vezes, tá? A gente vai trabalhar nos próximos vídeos, a gente vai trabalhando juntas. A gente sempre tá buscando algo além, tá? E aí é muito mais fácil eu buscar esse externo, porque é rápido. Vamos pensar na comida, gente. A comida, se você quiser agora, tenho certeza que tu tem comida na tua casa, ou você tem dinheiro para ir ali no mercado comprar alguma coisa, ou você pede um iFood. Então a comida, ela é algo acessível. A comida, ela é saborosa, gente. A gente sente o sabor. A gente... Ai, que delícia. O troço... Ó, eu já tô falando da minha papila gustativa. Desculpa, minhas glândulas salivares já estão aqui enchendo a minha boca d'água. Só de eu falar de comida, nem sequer pensei em uma comida específica que eu gosto. Agora pensei em sushi, então já ficou mais salivada aqui a boca. Mas a comida, além de ser fácil, ela é uma coisa, né, que a gente tem, que ela é saborosa, então ela é fácil de comprar, fácil de achar, fácil de fazer, fácil de ter em casa. Ela é sim saborosa. E a comida também, ela envolve algo muito importante da gente olhar durante o nosso processo, que é a questão do afeto. A comida, ela envolve tanto o afeto social, então vamos pensar aqui, né? A gente vai receber alguém na nossa casa e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer alguma coisa para essa pessoa comer. Você vai receber alguém na tua casa, você limpa a casa, você organiza a casa, você faz alguma coisa. Mas você também pensa no que você vai servir para essa pessoa. Então, eu vou fazer um bolo, eu adoro fazer bolo. Então, geralmente, visita na minha casa recebe bolo. Fazer um bolo, vou fazer um suco, vou fazer um café, vou preparar um churrasco, né? Eu sou gaúcha, a gente fala aqui muito também nessa questão. Sei lá, vamos sair comer uma pizza, a gente vai comemorar, a gente vai fazer alguma coisa. A comida, ela tá sempre envolvida na questão ali social.
Então, é muito além, gurias, da comida, porque apenas a comida, né? A gente precisa ir para essas outras questões para a gente estar compreendendo quais são os pontos, e talvez seja um, talvez seja dois, eu tinha todos os pontos possíveis. Quais são os pontos que a minha que a minha psique, que a minha alma, que o meu corpo tá indo buscar. Então, eu divido aqui, né, a nossa questão ali da comida em quatro pilares. Dentro da mentoria, nós trabalhamos 4 pilares em relação à alimentação. O primeiro pilar, gurias, é a questão mesmo da comida. Então, é a gente compreender, por exemplo, vou dar exemplos meus, né? Eu adoro sushi. Eu falei de sushi, vou trazer o sushi aqui de volta. Eu adoro sushi. Quando eu estou comendo sushi, fica muito fácil eu comer vários sushis, porque eu adoro. Eu gosto de pizza, mas a pizza eu já não adoro. Então, eu vou comer pizza, pra mim é mais tranquilo comer. Sei lá, se eu não tô com fome, né, gente? Se eu tô com fome, eu como mais. Mas se eu não estou com fome, é mais tranquilo comer 1, 2 pedaços. Eu consigo controlar. O sushi já é algo mais que eu tenho dificuldade. Então, a gente olha pra questão da alimentação. A cultura, né? Eu tenho um caso que eu gosto sempre de contar também para as minhas mentoradas, que é o seguinte. Eu sou gaúcha e a gente tem muita cultura do chimarrão e do churrasco, né? Como tradição, como união, como brindar, como comemorar, mas principalmente assim, para mim sempre teve, enfim, sempre foi algo cultural. Eu saí de casa com 17 anos. Então, eu comecei nos meus domingos, que a gente come churrasco o dia que quiser, mas geralmente é no domingo. Comecei nos meus domingos sozinha, sempre morei sozinha, né? Depois que tive Helena, enfim, né? Mas sempre morei sozinha. Nos domingos, eu comecei a fazer churrasco. Então, às vezes, morava num apartamento que não tinha churrasqueira, eu fazia churrasco no forno elétrico, mas tinha um pedaço de carne ali. Em 2020, eu comecei a ter muitas dores no meu intestino, enfim. Fiz exames, descobri que tinha pólipos intestinais, retirei. E aí eu comecei assim, vou começar a cuidar da minha alimentação, ver alimentos que que provocam mais inflamação, que eu sentia mais dor. E comecei a perceber que a carne era um alimento que quando eu comia eu sentia dores no meu intestino. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a reduzir, na verdade eu cortei assim, sabe? Porque cortei. E aí eu entendi que a carne não me fazia falta. E aí também, nisso, eu comecei a pensar assim, tá, mas eu comia carne vermelha praticamente todos os dias, e churrasco todo final de semana, todo domingo eu fazia. Se a carne não me faz falta, por que é que eu comia? E aí foi até que me deu um estalo, assim, sabe o insight que a gente tem? E eu pensei assim, poxa, na verdade eu como porque eu estou acostumada. Nada mais é esse hábito, é um hábito que eu tenho, que então me leva a comer. E aí, quando a gente trabalha juntas essa questão da alimentação, a gente olha para esses hábitos, porque às vezes é um hábito, por exemplo, vou contar uma outra história de uma mentorada que eu tinha. A menina, toda vez que ela tinha momentos de alimentação, desse descontrole, enfim, ela tinha que comer bolacha, qualquer bolacha. E a gente foi, até que um dia ela se deu por conta que a mãe dela chegava em casa do trabalho, pegava ela e o irmão, morava a mãe, ela e o irmão. E a mãe dela colocava as duas crianças sentadinhas no sofá, assistindo televisão, e um pacote de bolacha da vaquinha, sabe? Quem é da nessa época vai lembrar. Cada um para comer a bolacha da vaquinha. E era o momento que ela tinha a mãe dela. A mãe dela ia fazer as coisas, porque moravam os três, então chegava do trabalho, ia, sei lá, cozinhar, não sei, né? Limpar a casa, lavar roupa. Mas quando a mãe olhava para ela, quando ela se sentia amada, e nós também trabalharemos aqui o afeto, né? A gente precisa de afeto, e uma das formas que a gente tem de receber afeto é através da nossa mãe, através do outro, né? Todos nós temos a necessidade, nós temos algumas necessidades básicas, tá? Uma das necessidades básicas é de recebermos afeto, é de receber o olhar do outro, é de receber o amor do outro. E ela começou a reconhecer o amor da mamãe através desse pacote de bolacha. E aí, quando ela
percebeu isso, a vontade da bolacha foi embora? Não. A vontade não foi embora. Mas ela conseguiu, então, compreender. E através dessa compreensão, dessa percepção, desse... Meu Deus, acontecia isso. A gente conseguiu juntas, então, fazer essa ressignificação da bolacha, ressignificação do amor, ressignificação do afeto, ressignificação da necessidade do objetivo que ela, então, estava apresentando, que era, no caso dela, um emagrecimento. Então, quando a gente trabalha aqui a alimentação, gurias, a gente trabalha com esse olhar. Da gente estar, então, compreendendo se eu estou comendo, por exemplo, eu lá, né, voltando a falar do meu churrasco, se eu estou comendo churrasco, para que é que eu estou comendo esse churrasco? É porque eu gosto? Ou é porque realmente esse churrasco, no meu caso, também tinha ali um envolvimento que me fazia essa conexão com a minha terra, essa conexão com a minha tradição, essa conexão com a minha família. Então, é esse ir muito além. Depois a gente trabalha também a questão nutricional, porque sim, muitas vezes a gente tem, eu digo, a célula tem fome. Então, se eu dou tipos específicos de nutrientes e não dou outros tipos específicos, então, por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação com muito carboidrato, que não come fruta, que não come salada, que não equilibra as proteínas, que não tem um equilíbrio ali, essa pessoa sim, o corpo vai ficar sempre mandando ali, vai comer, porque na verdade não é vai comer porque você está com, é vai comer para você trazer nutriente aqui para dentro, porque a gente precisa nutrir o nosso corpo, é como se fosse uma planta. Se eu pego a minha planta e eu dou água, ela vai se murchar ali de água, ela vai morrer afogada. O que vai faltar, de repente, é algum nutriente ali no solo, de repente eu colocar ela no sol, sei lá, colocar numa terra maior, eu não entendo muita coisa de planta, mas a planta, ela precisa de várias questões. O nosso corpo é a mesma forma. Então, de repente, o que tu precisa seja, sei lá, mais vitamina, mais mineral, ou é magnésio, ou é uma proteína, eu não sei, uma fibra, uma água. A gente, então, entra na questão nutricional. Juntas com isso, depois disso, concomitante, que é tudo é um conjunto, né? É um conjunto que a gente precisa olhar, a gente vai para a questão, então, das nossas emoções. O que é a questão das nossas emoções? A gente, então, primeiro, né, gurias? Reconhecer o que é uma emoção. A gente, hoje em dia, principalmente, né? Tanto questão de correria, assim, do dia a dia, questão da nossa cultura, da nossa criação, a gente não se permite reconhecer as emoções, ou a gente nem sequer sabe que tem que reconhecer. Então, tô me sentindo mal. Eu recebo muito assim, né? Vocês geralmente falam pra mim, eu como quando eu tô ansiosa. E a gente vai ver, não é nem ansiedade. Quando a gente vai ver, é uma tristeza, é um tédio, é uma solidão, é um cansaço. Então, a gente não sabe muitas vezes dar nome às nossas emoções. Então, quando a gente começa a acessar, a abrir espaço, a conseguir compreender, aprender a dominar essa emoção, aprender o jeito que a gente vai olhar para isso, ainda mais se você que está me ouvindo é uma mulher, nós temos nossas emoções. Nós somos muito mais emocionadas, muito mais emocionais do que o homem. O homem, ele é o masculino, independente se é homem, se é mulher, né? Mas a nossa essência feminina, ela é uma essência mais emocional. E a essência masculina, ela é mais uma essência racional. Então, muitas vezes a gente a gente inverte a nossa essência mesmo, né? A gente vai para uma polaridade ali mais yang, mais fazer, mais masculina, que a gente tem realmente essa dificuldade ali de encontrar esse equilíbrio onde eu consigo sentir a minha emoção. E como é muito desconfortável sentir a minha emoção, geralmente eu busco algo externo. E aí volta aquilo que eu falei antes, da facilidade que a gente tem na comida. Eu busco algo externo para quê? Para me sentir bem. E a comida, ela faz eu me sentir bem. A comida, ela é uma companhia, a comida, ela é um cala-boca muitas vezes, a comida, ela vem muitas vezes com uma explosão hormonal, onde, ai, que delícia esse chocolate, ai, que delícia esse pastel, sei lá, essa pizza, não sei, esse hambúrguer. Porque ela vem com essa explosão hormonal. E isso se torna um ciclo viciante, porque muitas vezes, quando a gente olha, o momento que a pessoa que você está sentindo, que eu sentia prazer, era só na comida.
Então a gente vem essa questão emocional, a gente olha para o que é emoção, gente? A gente aprende a lidar, a gente aprende a olhar, a gente aprende a colher, a gente aprende a se cuidar, a gente aprende a lidar e compreender e perceber esse gatilho emocional que faz com que a gente coma nossas emoções. Então, eu como minhas emoções. Parece até bonito falar hoje em dia, mas o que é o comer as emoções? A gente precisa então compreender. E também a questão comportamental, porque a gente repete tudo. Eu vejo a Helena. A Helena, ela tem 9 anos já, então ela já mudou um pouquinho, mas ela ainda é uma criança, ela ainda tem uns comportamentos muito mais infantis do que de adulto, óbvio, né? A gente adora repetição. A gente repete. E a gente repete tanto, gente, que a gente nem sequer percebe que tá repetindo. Vamos pegar um exemplo super simples, que é o do escovar o dente. Quando você tá lá escovando o teu dente, você não tá pensando, eu vou escovar o último dente, daí agora do lado externo, daí agora eu vou pro lado interno, daí agora eu vou pro lado de dentro. Você simplesmente escova o teu dente. Porque você repetiu tanto que o teu corpo já automatizou isso. Então você não precisa mais pensar. Eu, por exemplo, eu acordo e eu vou pro banheiro e quando eu vi, já tô com o dente escovado. Eu não sei se antes se eu pensar, eu vou saber. Mas, tipo assim, eu não penso se antes eu faço xixi, se antes eu escovo o dente, se antes eu lavo o rosto, simplesmente eu automatizei. E a gente automatiza porque é uma das formas que a gente tem de a gente gastar menos energia, porque aí eu não preciso pensar. Já tá automatizado, meu corpo já bora lá, já faz, já... E muitas vezes o comportamento também está automatizado em relação à alimentação. Então eu sento na mesa e tem que ter o pão no meu pão. Tem que ter o pão no meu prato. Mas por quê? Porque tem que ter. Então muitas vezes eu chego em casa do trabalho e eu tenho que sentar e comer. Por quê? Porque tem que comer. Eu lembro quando eu trabalhei num espaço onde tinha várias pessoas trabalhando juntas, né? Então eu chegava aí pelas 13h30 da tarde, era o horário que todo mundo parava os atendimentos e a gente ia pra cozinha para comer, enfim, né, para fazer um momento, para descansar, para, né, os 15 minutinhos ali. E eu sentava na mesa e eu comia. E quando eu também estava nesse processo ali do meu emagrecimento e comecei a perceber que existia algo ali, esse comportamento, porque eu comecei a perceber, reconhecer o meu corpo, reconhecer se era fome, reconhecer as emoções, então eu comecei a ter mais percepção ali corporal e eu comecei a ver que eu comecei a comer sem ter fome. E aí o que está acontecendo? Então eu percebi que eu tinha um comportamento. Eu ia comer porque era um comportamento que eu tinha, de sair e ir comer. Então a gente precisa olhar para a questão comportamental também. Então dentro da mentoria nós olhamos 4 questões, que são a questão alimentar, nutricional, a questão das emoções e também a questão ali do nosso comportamento. Porque sim, essa questão da comida, igual eu falei, se você não tem problema se você consegue controlar a tua comida, se você consegue fazer teus objetivos em relação à comida, peso e tal, esse canal não é pra você. Mas se você tem questões, quando a gente olha pra questão nossa, a gente percebe que talvez você tenha uma, talvez você tenha 2, eu tinha as 4. Então a gente precisa olhar sim, de uma forma muito mais global, de uma forma muito mais abrangente. O que é que está fazendo com que a gente vá buscar a comida? Seja para me sentir bem, seja porque é um comportamento, seja porque eu tô com fome, seja porque é um hábito, eu não sei. Então a gente precisa ir muito além da comida. E esse é o meu convite. Se fizer sentido, se fez sentido para você, de você ficar aqui comigo, a gente vai trazer sempre conteúdos aqui pra gente crescer juntas, pra gente engrandecer juntas. E você precisando, entre em contato comigo e a gente trabalha juntas. Vou agradecer se você assistiu até o final. Curte de novo aqui, me ajuda a divulgar esse trabalho, me ajuda a divulgar esse olhar diferente que a gente tem através da questão do peso, da questão da comida, da questão ali da nossa alimentação, para que a gente consiga então chegar em outras pessoas. Muito obrigada, espero que tenha feito sentido para você e até mais.